Estamos aqui, mais um sábado, no Tô Aqui com Juliana Erck, e hoje é um prazer imenso, a pessoa com quem eu vou dividir a noite aqui também com vocês. Ele é uma lenda do MMA, é uma verdadeira referência no esporte, conhecido por todos, e hoje vai dividir o palco aqui comigo. Vem pra cá, Rogério Minotouro. Obrigada demais. Opa! Vamos sentar aqui comigo. É! Hoje o look é fazendo referência aqui, ó. Tô aqui, ó, transpirada, tô molhada de suor para mostrar para ele que eu também sou ali, estou ali no meio do esporte, porque para estar do lado desse homem, gente, que tem uma história aí maravilhosa que todo mundo já sabe, no meio do esporte, no MMA, na luta, e que vai compartilhar as histórias dele aqui com a gente hoje. E eu só tenho que agradecer pelo seu tempo de estar aqui comigo. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço o convite, tá podendo falar de esporte, que eu acho que esporte é isso. E não só, ação, né? Que você tem muita história para contar pra gente, né? É ação, mudança de vida, mudança de atitude e de mentalidade também. Exato, exatamente, porque o esporte ele não está só Ligado associado ao corpo, né? Acho que faz muito bem para faz muito bem para a mente, e para algumas pessoas isso tem até um significado e um peso maior do que propriamente ao resultado positivo que faz para o corpo, né? E você com certeza já deve ter vivenciado, não só contigo, mas com outras pessoas também ao seu redor, histórias semelhantes. Você quer começar aí contando para a gente algumas das histórias relevantes que você já viveu aí no meio do esporte? Então, olha, tem tanta história, eu vou te falar, Ju, a gente, né, eu falo a gente, né, comecei com meu irmão, né, eu sou o Rogério Minotouro, tenho meu irmão Rodrigo Minotauro, a gente sempre junto, né? Sim. Então, nós começamos lá na Bahia, lá, né, na década de 90, 90 e poucos ali, não existia muito essa história da luta, né, de você sair, ter uma carreira com o esporte, com a luta. Então, o cara era professor de luta, mas ele não tinha essas competições internacionais. Talvez o boxe ainda já existia, mas no MMA não, estava começando mesmo. Sim. Então, de alguma forma, nós fomos desbravadores desse esporte e começamos a fazer isso dentro do Brasil. Não era considerado um esporte, né? Era um vale tudo na época. E aí virou, o UFC foi esse fenômeno que conseguiu promover o esporte a nível mundial depois. Criar, ou seja, colocar essa categoria exatamente reconhecida e respeitada dentro do esporte, né? E que você e o seu irmão têm aí muito peso, né, nessa transição. E aí nós fomos para o Japão. E eu me lembro que nós estávamos no Rio e meu irmão falou, tem uma japonesa que convidou para fazer um evento lá, uma luta, e ela tinha convidado um outro lutador. Você vê como são as coisas da vida, né? E ela tinha convidado um outro lutador. Na época, eu estava fazendo faculdade e eu não estava treinando muito, assim, eu estava querendo me formar para depois dar dedicação. Eu estava fazendo no último ano da faculdade de Direito, lá na Gama Filho, lá no Rio. E meu irmão estava bem engajado, assim, ele recebeu esse convite. Ele falou, cara, vamos lutar no Japão, tá? Eu vou primeiro, você vai depois. E aí ele foi. Era um convite para um outro cara que tinha um contrato, não poderia ir, mandou, né, estendeu o convite para ele. E ele foi muito bem. E logo depois, no outro ano seguinte, eu fui. Né? E a gente começou a lutar no Japão, mas... Esse evento era o Pride? Não era o Pride ainda, ele lutou o King of Rings e eu lutei um evento que chamava Pancrase. Era um evento que chamava Deep 2000, alguma coisa Deep, que é como dizer, profunda em inglês. E aí eu comecei a lutar esse evento. Logo depois, que ainda veio o Pride ainda. Logo depois, o que a gente está falando aí ainda a gente antes do anterior. Pride. E o Pride veio a ser um grande evento no Japão, né? E a gente começou a pegar notoriedade. Eu sei que vocês eram ídolos lá, né? Tipo, era uma coisa... fanática mesmo, gente, no Japão, hein? Como é que era essa recepção dos japoneses lá? Como é que vocês sentiam isso? Sim, foi engraçado, né? Porque você sai de uma questão com você, um anonimato aqui no Brasil. Pois é. E, de repente, no Japão, você tem esse reconhecimento. E era muito interessante, porque o japonês, ele tem na filosofia dessa questão
da história do Japão, você sido em cima dos samurais. Então, aquele samurai, ele era um cara que ele era um lutador, mas ele defendia aquela comunidade. Então, depois que o samurai, daí veio a questão da arma, então os caras lutavam com a espada, lutavam pelaquela comunidade, né? Ele sumiu meio, mas eles ainda tinham essa cultura de considerar o lutador como se fosse um samurai. E aí você tinha uma coisa diferente, assim, era muito bem tratado, era diferente. O lutador lá tinha um tratamento realmente diferente de todos os esportes. Que E a legal. gente viveu isso, né? Tivemos o prazer de viver isso logo no começo do Pride, ali, né? Quando tudo começou. Era um evento gigantesco, 100 mil É isso pessoas, que eu ia perguntar. 100 mil Quantas pessoas pessoas, mobilizavam nesse 100 evento? mil pessoas, né? Muita Num evento, gente. um estádio como se fosse um Maracanã lotado. Final de Copa do Mundo era aquele evento que a gente Como é que passou, ficou né? a cabeça? Como é que vocês lidavam com isso? Ou seja, foi o que você disse, vivendo aqui o anonimato, indo para um país tão distante e sendo endeusados, né, e colocado realmente. Como é que vocês receberam isso? Como é que ficou a cabeça? Então, graças a Deus, né? Eu acho que, assim, lógico, né, nós tivemos acesso a pessoas boas que foram assessorando a gente, mentores, Uhum. assessores. Então, tinha uma equipe, ele tinha um assessor de imprensa, um empresário, dentro de uma agência bacana, onde tinha empresário que falou: ó, esse programa você não vai, não está na hora, vai nesse aqui, tem que fazer isso, essa Sim. historinha e E aí tal. isso foi E trabalhando, aí, preparando a trabalhando, cabeça de vocês, né? profissionalizando, né? Profissionalizando. Ah, vamos agora ter que, né, ir no programa tal, tem que aparecer ali. E aí a gente teve uma assessoria legal. Tem um Sim. empresário, eu me lembro que era o Zé Mário. Esse cara ia lá em casa acordar a gente para treinar. Ele Que fazia assim, legal, que desde legal. pô, tá comendo mal, ó, traz um nutricionista para ele, mudava a alimentação. Então, a gente pegou assim muito novo, teve acesso a na verdade, a gente conseguiu profissionalizar muito cedo, né? Aham. E o que é bom, essa é a grande diferença realmente, a gente já isso está ligado a todas as áreas, o quão importante é você ter um bom amparo, né, profissional, ou seja, você ter uma boa equipe, no caso que eles conseguiram ter aí esse amparo dos empresários, da assessoria de imprensa que estavam com vocês na altura, para fazer com que vocês estivessem preparados, né, não só fisicamente, que não estavam ligados diretamente a ele, mas que vocês estivessem Uhum. preparados mentalmente para receber todo aquele sucesso, né, que vocês estavam recebendo e não pirassem e continuassem no foco de vocês entregando um bom trabalho e um E bom continuar esporte, né? treinando, E tinha que treinar. continuar E tinha treinando, rotina do treino, claro, né, para poder. exatamente. Que eu me lembro que a gente lutava muito naquele início, logo no primeiro ano. Eu lembro que eu fiz 7 lutas. Imagina assim, 7 Quem lutas eram os no ano. grandes rivais no Pride de vocês? Quem eram os grandes rivais? Cara, tinham. No começo, não, né? No começo eram meio que os japoneses, aí depois tinha os holandeses, eram muito bons de kickbox, muay thai, É? de kickbox, na Quem luta era? de Quem era? troca. Que, assim, isso agora é curiosidade minha. Aham, Quem eram ali os que vocês mais temiam? sim, então. É, Tinha os russos, os né? Os russos? russos que eram muito bons, o pessoal, os holandeses, né? Que no caso que eu lutei, o Alistair Overeem, que eu lutei com ele, consegui ganhar dele 2 vezes. E aí aqui no Brasil tinha chutebox, que era do Vanderlei Silva. Lembra do Vanderlei Silva, um careca que ele entra assim, ó, fazendo Vanderlei Silva. Ele é muito, muito É conhecido, o cachorro louco. cachorro louco. Ah, ok, tá, já E aí sei. no time dele tinha o Maurício Shogun, né, que eu lutei também, também era muito bom. Então, esses eram os rivais ali, próprios brasileiros, né? Que aí o Pride criou essa rivalidade entre a Brasília Top Team, que era a nossa equipe antigamente, e a Chutebox. E aí faziam a Brasília Top Team, Chutebox número 1, número 2. Aham. E aí fizeram 20 lutas nossas aí entre atletas nossos com a Chutebox. E aí eles Inclusive, fizeram muita promoção nesse tema dessa rivalidade entre as duas equipes brasileiras. inclusive tem uma derrota que você contesta, né? Aham. Então, me conta isso. Como é que foi? Contra o Shogun, né? Foi uma derrota minha contra o Então, Shogun como é que. aqui no UFC Rio, Sim, no UFC Rio. sim. Né? Assim, eu lutei melhor que ele, eu achei que eu lutei melhor. No primeiro round, quase nocauteei e tal. Do segundo round, também lutei muito bem com ele. E aí, no terceiro round, ele me deu uma queda. E aí ficou por cima, terminou a luta por cima, mas eu tinha ganhado os 2 rounds dele Ah. ali. E a torcida contestou também, então. Sim, é E aí, verdade, porque também, ou a seja, não torcida foi saiu só dali, uma vaiou, então. contestação da sua cabeça, a Não, torcida estava toda a ali do seu torcida lado. contestou. E ali achei que aquela luta ali poderia ter sido minha
tranquilamente, né? E aí essa luta foi contestada. Como é que vai para Mas casa depois você pensando? vai para casa, pô, tipo assim, aquela vitória moral, uma vitória moral. Mas ele é um cara bacana, um menino educado, gente boa, um guerreiro, né? Aham. Campeão do UFC também, foi um cara que foi muito, muito alto no UFC. Mas aquela luta ali, realmente, você cria um negócio, né? Porra, cara, eu ganhei essa luta. Se você vê, você fica olhando, eu ganhei essa luta, mas, né, na cabeça do juiz, ele estava julgando na hora ali, deu a luta para ele, infelizmente. E é isso. E a gente tem umas lições que a gente aprende, né? Verdade. Não deixar na mão dos juízes, né? Na hora de ter que resolver o negócio. Mas como Eu tive que, a luta mas antes, no como que primeiro round da minha resolve? mão. Me conta como é que resolve, porque tem um juiz ali. Como que você resolve na hora? Como é que isso não vai ser avaliado, ou avaliado, julgado ali Você pelaquela tem que dar um equipe? nocaute antes do tempo acabar, né? Você tem que nocautear antes do tempo acabar. É não deixar ir para os juízes, Não, ou não seja, é tem que acabar com o nocautear, negócio, negócio nocautear bom. antes. E eu tive essa luta no primeiro round na mão e paciência. Falei, não, vou deixar, para não cansar, vou deixar para ir lutando e vou nocautear depois. E aí e terminou que ele foi melhorando durante a luta, foi. E a luta meio que equilibrou no segundo round. E o juiz pegou e deu. Então eu acho que certamente daria um 9-8 para mim no primeiro round pelo Desempenho. o desempenho do nocaute, de ter quase o nocaute na mão, e aí e ele contou e o juiz terminou dando a luta dividida, e aquilo ali para mim foi realmente a luta contestada. Coisa que Tá. fica chato. Você acha E que essa eu foi... acho que todo mundo passa por isso, sabia? Não, com Né? certeza, Todo com atleta certeza. termina passando por isso, e fica uma lição, né? Fica uma De não lição. tentar, tem que tentar o nocaute o tempo todo para não deixar na mão do juiz. Você acha que essa foi a maior contestação da sua carreira? Sim, eu acho que é uma É a que luta você que... mais... eu tava... Já deve ter ouvido outras... eu estava muito bem, né? Estava ali entre top 5 do UFC, e aí ele me deu me tirou, né, colocações ali que foi importante para ele, não importante para mim, para não poder tanto- estar ali, né, chegar nas cabeças novamente ali. Aham. E a luta é assim, né? Toda vez que você ganha, você termina um contrato, quando você vai renovar o seu contrato e você está vindo de vitória, você sempre vai ganhar mais. Se você termina um contrato E tá vindo de uma uma... derrota, geralmente o seu preço Já é ou mantém reavaliado. ali ou até abaixa um pouco. Então você tem que estar sempre terminando os Entendi. contratos com vitória. E é importante você somar, né? Sim, Tem um contrato com já 3 vinha, vitórias, aí você foi vem, só ir aumentando, né? você vai aumentando. Como é que você vê o crescimento do UFC? O UFC foi um fenômeno, tá? Assim, na verdade, o Dan White, ele foi um cara que ele arriscou, ele é um cara que ele arrisca, ele tem umas sacadas que de uma hora para outra ele cresce. Ele tem umas sacadas, eu vou te falar um exemplo, tá? Na pandemia, todos os esportes fecharam. Não sei se você se lembra, né? Parou, não tinha jogo de futebol, não tinha todo mundo preso em casa. Todo mundo acompanhou isso. Todo mundo, e aí o Dan White, o que ele fez? Ele fez um protocolo de segurança, onde o cara ficava fazendo 3 exames de coisa, e ele criou um evento fechado, onde os atletas iam para Abu Dhabi. Sim. Lá em Abu Dhabi, a gente ia de avião fretado, fechado, só o lutador. Sim. Chegou lá, ele fechava um avião e o cara ficava lá durante 3 semanas fazendo aquele teste de Covid. Aí passava nos testes, fazia uma luta, e aí, Ilha da Luta, ele criou um evento e aquilo passou, o mundo todo comprou. O UFC fez assim, explodiu. E acabou não deixando que... Não deixou fechar. Todo mundo não deixassem de treinar, de estar vivendo aquilo, né? Os atletas treinando, todo mundo treinando com máscara. E aí, tipo assim, 10% dos que estavam, né, que iam lá, perdiam no teste, porque Covid muita gente pegou, 10%, mas 90% estavam ali. E ele chegou lá no evento, umas 3 semanas no final, ia lá pro evento. Que legal. E aí a gente conseguiu crescer numa pandemia. Então, um cara que, quando todo mundo falou, Visionário, cara, né? não pode ter esporte na pandemia, esse cara é doido, vai matar a gente, né? E ele não, cara. Criou um protocolo, pegou os médicos. Muito e hoje bom, ele é um cara que é muito inteligente. Então você precisa, às vezes, de um cara desse para levantar um esporte. É verdade. Ele pegou um esporte que ele era considerado um vale-tudo, num esporte sem regras. Ele trouxe as comissões de juízes de boxe lá dos Estados Unidos, os médicos, né, de vários esportes, do boxe, colocou. E aí ele criou-se as regras, vários protocolos de segurança do atleta, tem que fazer os exames, tem que ir. Aí ele colocou, e aí ele começou, onde não tinha o MMA, que era proibido, porque
as próprias comissões de artes marciais não deixavam por questão política, porque sabe que o MMA ia tirar, e começou a ter que liberar. Então, ele foi abrindo o MMA para vários Que países, legal. vários estados. Então, ele virou um esporte Que mundial. cresceu muito dentro do momento fragilizado para todos, mas que ele conseguiu ser visionário e fazer com que o esporte continuasse. Eu vou aproveitar aqui esse momento nosso, que está muito interessante, tem muita coisa aqui para a gente ainda descobrir, né, nos bastidores do esporte, e vou chamar o comercial e a gente volta já já. Continuando no UFC, eu sei que você ganhou de lendas, né? Como o Tito Ortiz, por exemplo, Rashad Evans. Qual foi a sensação desses momentos? Você acha que era o favorito? Algumas vezes não, com o Rashad Evans não, com o Tito Ortiz, no momento eu estava confiante. O Tito Ortiz foi engraçado, né? O Tito Ortiz, quando eu comecei a lutar, ele já estava muito bem no UFC, e aí ele foi campeão do UFC, então eu estava começando minha carreira. Eu era fã do Tito Ortiz, né? Eu era assim, deve ser cara, mais difícil, ele né? era um ídolo ali pra gente, né? Pra mim, pra todo mundo, os brasileiros. Ele é um cara muito difícil de lutar, porque tinha um estrategista. Então eu tive que fazer um plano ali. Eu tive a luta com ele, a luta foi cancelada, e aí tive um tempo para treinar, fiquei ali quase um ano ali treinando bem. Fiz toda uma estratégia de surpreender ali. Não poderia começar a luta devagar. Falei, cara, isso é uma luta que eu acelero muito forte, que aí ele vai ter que ceder, eu vou ter que vou conseguir o nocaute. Uhum. Então fiz a estratégia certa. Não era favorito também. Na luta do Rashad Evans também estava, acho que 4-1 de aposta contra, né? Uhum. Né? Quem apostasse $1 em mim ganhava 4. $1 nele ganhava 25 centavos. Tava desproporcional. Tava. E eu consegui bater com o azarão, bater esses caras aí. Então, para mim foi ótimo. Sempre tem um tempo de virada na carreira, né? Não, com certeza. Para você, tirando seu irmão, quem que você acha aí que é um grande campeão, que foi um grande campeão aí no UFC? Cara, tiveram um grande campeão no UFC, né? Um cara que eu gosto muito, que já tem tempo, já é um das antigas, chama BJ Penn, um campeão do peso leve também. Foi um cara que foi muito tempo, ele foi campeão, perdeu, depois voltou. Eu acho o BJ Penn. E hoje, né, o grande nome aí do UFC, eu acho, para mim, quase que de todos os tempos, o Anderson Silva, né, nosso brasileiro. Verdade. Anderson Silva deu show, né? Foi um cara que... O Spider. Anderson Spider, assim, foi aquele cara que deu, para mim, os nocautes mais bonitos do UFC. Ele dava uma joelhada voadora, aquele chute que ele deu no Vitor Belfort, uma ponteira, assim, então, surpreendeu todo mundo. O Vitor Belfort é o favorito para a luta. Então, para mim, o grande artista do UFC, para mim, foi o Anderson Silva, sem dúvida nenhuma. Você acha que isso para o Anderson Silva, né, para o Spider, você acha que ele já tinha a convicção ali de que ia vencer? O Anderson, ele era muito tranquilo. Ele, assim, lógico, no começo, né, da carreira dele, ele foi, e é mesmo pelo talento dele, confiava, mas o Anderson, ele fazia umas coisas diferentes. Ele arriscava. Como o quê? Ele fazia, conta alguma coisa assim pra gente, Ele tinha um negócio, por exemplo, uma vez ele falou que viu num videogame, o cara pegou, fez que ia dar uma queda e levantou uma cotovelada pra cima, assim. E ele começou a treinar. E levava aquilo. Ele começou a treinar isso. Eu vi no videogame o cara fazer isso, no videogame. Meu Deus. Aí eu falei assim, cara, mas não é possível eu fazer na luta. Eu vou fazer isso na luta, você vai ver, Messi. Falou, Messi. E aí dava certo. Chegou lá na luta, contra o inglês, ele fez dessa cotovelada pra cima, coisa de videogame, e o cara caiu no nocaute. Aí ele deu aquele chute também do Vitor Belfort também, que ele fez que entrasse, abaixou um pouco a cabeça e deu o chute pra cima.
e deu certo, um cara bom daqui. Então tinha coisas que o pessoal nem acreditava que ia acontecer, porque o nível dos caras que eram campeões. Sim, Que ele sim, lutava sim, e ele sim. fazia aquilo com o campeão. Então, coisas difíceis de fazer, E ele conseguia fazia colocar em ficar prática. simples. Ele conseguia ficar simples. Então o cara era um artista. É É um verdade. craque, né? Era um verdadeiro espetáculo, Um né? verdadeiro espetáculo. Ver o cara lutar, você não sabia o que vinha de lá. E toda luta ele inventava uma história. Trazia uma surpresa. Ele inventava uma surpresa, uma história, assim, desde da provocação, que na vez que ele botou a máscara para encarar o Vitor. Então, ele tinha uma provocação, as coisas diferentes. E a coisa dava certo. E sobre as encaradas, como é que funciona? Isso é uma curiosidade que eu acho que muita gente que não vive tão de perto o mundo das lutas deve ter. Como é que funciona essas encaradas? Se na hora intimida, não é? Isso dá um estímulo maior? Essa encarada ela é ensaiada? Me conta, como é que funcionam essas encaradas? A encarada é o seguinte, nós somos profissionais ali, Sim. né? Então, eu considero que do outro lado tem um cara profissional também, um batalhador. O cara está querendo ganhar a vida dele no esporte, como Sim. eu também. Então, de qualquer forma, você tem um respeito com aquele cara por ele ser um lutador também. Mas, ao mesmo tempo, quando você encara e você tem uma sensação que está ali é o primeiro contato, como se fosse... A gente vai lutar mesmo, e é sério. É sério. É sério e tal. Você olha ali, você dá aquela olhada para ele, você começa a sentir até a energia dele. E naquela encarada, o coração até dá uma levantada, batimento ali. Porque você, então, mas é isso, é essa sensação que eu fico curiosa para saber. Esse momento da encarada, que está ali, um de cara para o outro, qual é a sensação, o que é que mexe ali dentro? Fala a verdade, todo mundo deve ter essa curiosidade. Eu queria desafiar, Juliana. Vocês dois? A encarar ele aqui. Valendo meu Deus, agora. Coitada de mim, só pra será? gente ter a sensação. Meu Deus do céu, será? Vambora? Bora. Vamos dar uma carada, bora. Composição, e olha só, meu Deus viu, Juliana? Sem sorriso, hein? Sem sorriso. Sem sorriso, cara de mal. Tá, cara de mal. Agora, peraí. Me dá umas dicas, sem sorriso, você cara bota de mal. A sua base dessa perna esquerda na frente. Qual que é a esquerda, gente? É essa? Essa aí, perna esquerda na frente. Tá. Perna direita atrás. Bota a sua guarda. A guarda é isso. Aqui Tá certo? É isso aí, um ombro mais perto do queixo, aqui é. E aí você olha sério. Olha pro adversário como se fosse, vou te pegar, velho. Olha. Bora, vem. Caraca, não dá não, velho. Meu Deus do céu! Vocês têm noção? Vocês têm noção que eu vivi isso aqui agora com ele? Vocês têm noção de... Eu tava aqui podendo, minha Nossa Senhora, meu Deus do céu, será que ele tá olhando sério? Será que é sério? A sensação que dá é essa. E aí, que na hora, assim, é o primeiro momento, a primeira conflito que você tem ali. Você já morre ali, né? É nessa olhada, vai ter uma luta. É essa mensagem. Vamos lutar, hein, cara. É isso, gente. Eu vivi agora uma noite, um momento que eu matei muita gente aqui de inveja, tá? Houve uma encarada com a lenda. Eu vou contar isso para todo mundo o resto da minha vida. Vamos aproveitar que a gente está de pé e vamos chamar um quadro chamado Caixinha de Perguntas. Tá preparado? Tô preparado. Tá preparado? Então agora receba. Tá tempo pra pensar? Ou tem que ser não. Agora não tem tempo. Não, agora receba. Vambora. Primeira pergunta. A luta mais difícil da sua vida aconteceu dentro ou fora do octógono? Olha só, ela aconteceu. Eu não posso rir. Esse momento é um momento sério, tá? Ela aconteceu fora do octógono, foi até para uma luta que eu ia ter. Eu estava com o braço operado, eu fiz 5 cirurgias no meu braço e eu tinha acabado de fazer a 5ª cirurgia no meu braço. Um momento bem difícil, eu estava 1 ano e meio sem lutar, já, né? Problema de cabeça já. Como é que eu vou voltar? E o médico se enganou, cara, você não vai mais conseguir lutar, seu braço tá muito ruim e tal. Eu tive uma fratura no meu braço. E marcaram uma luta. Tá. E era a luta que eu queria fazer, a final, com um cara campeão lá no Japão.
E aí falava assim, a luta é daqui 20 dias, amigão. Quantos dias? 20 dias. E eu tirei o ponto e eu fui pra luta. E eu fui lá pro negócio, encarei o negócio e fiz e ganhei. Mas foi um momento difícil para poder... foram 20 dias para decidir esse treino. E ganhou. Tá, ele tava com 5 cirurgias no braço. O médico falou que ele não ia mais lutar. Ele simplesmente tirou o ponto. Falou, pelo amor de Deus, eu o quê? Eu vou lutar e vou ganhar. E vou ganhar. Realmente, gente, essa luta foi brava, essa luta deve ter sido brava. Vamos para a próxima pergunta. Você já entrou para lutar sabendo que não estava 100%? Como lidou com isso? Gente, eu acho que até vale, mas ele deve ter mais histórias, eu acho que até vale essa resposta que ele deu aqui agora, porque o cara tirou o ponto e foi lutar. Mas vamos lá, deve ter mais história. Vou deixar aqui, vou passar a palavra para ele. Teve aí alguma vez que você entrou para lutar não estando 100%? Já não estando 100%. Como que foi? Foi brabo. Eu tive uma infecção. Eu estava treinando para lutar, estava treinando bem. De repente eu comecei a ter febre. Aí eu fui pro médico, chegou lá, eu tinha uma infecção na minha perna, uma celulite, que ela inflama a perna, e o cara falou, você tá com uma infecção tão brava que se você não ficar internado, tu vai ter que amputar a perna, vai. Se essa infecção entrar no seu osso, você vai ter que amputar a perna. E eu fiquei 15 dias no hospital, saí de lá, vim para São Paulo, lutei e ganhei o maluquice de novo. E ganhei, mas assim, qualquer emoção, em sã consciência da cabeça, tinha cancelado o negócio. O que a gente foi lá e amputou o médico. O cara é doido. Mas eu tinha uma fisioterapeuta, a doutora Ângela, que ela me encorajava, cara. Ela era brava. Ela falava, bora pegar essa. Ou seja, ela era que dava ali o estímulo. Vai. Era mais maluca que eu. E ela falava, vai. Ninguém sabe quem era o mais maluco aí, se ela de incentivar ou você realmente de entrar e fazer acontecer. Eu estava internado e eu falava assim, não é possível. Né? E aí eu falava, vamos pegar essa, bora. E aí saí do hospital e vim para lutar e ganhei a luta, porque não acreditei. Eu falei, realmente, isso realmente é inacreditável. Mas você sabia que não tinha, talvez, condições, porque muito antibiótico, 15 dias tomando antibiótico, você volta, você perde o gás. Talvez, eu sentia que talvez não tinha condição. Cara, olha, gente, realmente a gente está aqui com uma verdadeira máquina do lado. Vamos para a próxima pergunta. Que conselho daria para o Minotouro? Qual o conselho que você daria para você mesmo? Para o Minotouro? Eu acho que é para curtir mais a vida. Não, é para isso. Para ser um conselho para você mesmo. Para curtir mais a vida. Talvez eu levo as coisas tão a sério que às vezes eu esqueço, às vezes, de viver o momento. Aproveitar mais a sua vida, família, momentos de lazer? Eu fico, às vezes, quando eu pego um projeto, eu fico tão intenso que eu perco algumas coisas de lazer. Então, esse é o conselho que você daria para você. Desacelera mais, Desacelera mais. Pronto. Vamos para a próxima pergunta. Hoje, o que exige mais disciplina? Físico ou mente? Hoje, o que exige mais disciplina? O que você acha que exige mais disciplina de você? É o físico ou a mente? Eu acho que é a mente, né? Porque você está... Na verdade, eu falo assim que a gente está sempre brigando com o nosso cérebro. Ele faz você querer você se descansar. Tranquilo, curte um pouquinho mais. E você tem que ficar brigando, né? Para você tentar vencer um desafio. Então, eu acho que essa briga psicológica, física, entre mental, o corpo e a mente. Entre o corpo e a mente, você tem que vencer todo dia. Você acordar e falar, não, eu vou vencer, eu vou pensar, eu vou lá. Acorda e vai. Se ficar pensando muito, você perde o time. Esse é um bom conselho aqui, ó. Fica aqui uma ótima dica, realmente, porque todo mundo passa por isso, né? Não na sua proporção de tanto, né? De tanta força física, mas todo mundo passa por isso, que é não deixar que a mente tome muito conta dos seus pensamentos. É simplesmente levanta e vai, e faz acontecer. Senão você entra no automático e você termina... e quando você entra no celular, quando você vê, passa meio... Já passou o dia. Passou o tempo, você acabou. Não foi na academia, você não foi naquele compromisso. É verdade. Acorda e vai, né? Você vai. É isso. 1, 2, 3 e vai. Nem pensa e faz. Próxima pergunta. Uma viagem que marcou a sua trajetória. Que marcou a minha trajetória? Sim. Eu acho que dessa trajetória profissional foi isso que eu te falei, dessa luta lá no Japão. Ok. Acho que foi, assim, uma coisa que marcou, porque eu cheguei lá com 108 quilos.
E aí eu não tinha perdido o peso, porque eu não sabia direito da pesagem. E o campeão lá, o cara tinha 93. Eu tive que perder 15 quilos. Em quanto tempo? Uma semana. E aquilo ali me marcou, porque, porra, depois que eu superei aquilo ali, eu falei, cara, eu posso vencer com qualquer coisa. Agora. Aquela viagem ali. Agora só vem que eu venço qualquer eu vou coisa. Vencer. Além da luta, ainda tinha que vencer 15 quilos. Exatamente, ainda. ou seja, eu venço qualquer coisa. Próxima pergunta. Alguma situação inusitada de bastidores? Deve ter um monte. Basta contar aqui uma pra gente. Teve uma muito maneira que o meu irmão ia fazer uma final lá no Japão e era um torneio também, assim, de vários lutadores do mundo e tal. E nesse dia eu estava lá e aí era um evento. Tava no inverno, começou a nevar. Aí eu vi que estava nevando e tal, e eu fui logo pro onde porque eu queria ver uma luta de um outro lutador brasileiro que era antes. Como ele ia fazer a final, aí você saía assim, quem saía de manhã ia ver as lutas de tarde, estava conversando. E quem saía à tarde ia ver as lutas mais tarde. Como a luta dele ia ser mais tarde, ele só ia ter que estar lá às 6 da tarde. Aí ele falou, cara, eu vou depois, porque eu não vou pegar essa parte do aquecimento. Só que aí caiu a neve, ele não conseguia ir. E aí depois o cara começou a ligar para ele, cara, eu tô aqui na estação de trem, tentando pegar o trem, não consegui. Tentei pegar outro carro, não consegui. E ele chegou exatamente 10 minutos antes da luta dele. Só que antes da luta do evento, 6 horas da tarde, tinha os lutadores entrarem no ringue e se apresentarem pela televisão, passava ao vivo a apresentação. Então. E ele chegou na hora da luta? Não, ele foi e não foi na apresentação. Aí o cara me chamou, nós somos gêmeos, né? Falou, vai lá no lugar do seu irmão. E me apresentei no lugar dele. Encarei o cara e a gente foi lá. E eu encarei o cara como se fosse ele. É muito igual. Ele é muita história boa. E a gente foi lá e eu apresentei no lugar dele, encarei o cara. Aí eu liguei pra ele, vem logo. Agora vem que eu já fiz a minha parte. Senão eu vou pegar seu dinheiro, vou lutar. Agora isso. Que eu encarei, eu vou pegar seu dinheiro. É isso aí, que legal. É muita história boa, gente. Eu vou, assim, era pra gente aqui estar recebendo, por favor, mandem mais perguntas, porque a gente tem muita história boa aqui, mas infelizmente acabou o quadro, e esse foi o quadro Caixinha de Perguntas. Vocês têm noção de quanta história boa tem por aqui? Essa do bastidor, por mim, eu ficava aqui tirando muita história dele, porque deve ter muita coisa. Aliás, eu vou aqui mudar um pouco o rumo das coisas e vou pedir que você... Tem mais alguma história que você... Pode não ser engraçada, uma história que você viu aqui, já presenciou nos bastidores desses anos todos aí de luta, que você queira partilhar aqui com a gente. Para além dessa que é muito incrível de você ter encarado no lugar do seu irmão por conta da consequência. Tem alguma história que você queira também partilhar com a gente? Eu tinha, assim, tem uma história legal que, na verdade, não é uma história, né? Algumas histórias que aconteceram, mas foi de uma rivalidade que tinha lá no Japão, né? Dessa equipe Brasília Top Team, que era a nossa equipe, contra Brasília, contra Shootbox, lá de Curitiba. E eram duas equipes brasileiras. E aí, o que aconteceu? A nossa empresária, ela é empresária de um japonês também. E um dia antes desse evento do Pride, ela falou, vou chamar o cara para treinar com vocês. Só que o cara, tipo assim, o cara não era bom, o cara era ruim. Treinou com a gente. Aí depois, os caras lá do Japão souberam que a gente treinou com eles. Vocês estão treinando um cara que vai lutar com a gente e tal. E os caras eram amigos e, de repente, de uma hora para outra, ficaram, né, inimigos. Eram as meus rivais. Sim. E aí eu me lembro que teve o café da manhã, então o Ricardo Arona, que era o nosso amigo lá da equipe, e aí o Vanderlei Silva, que era o campeão. Aí o Ricardo foi, bom dia. O Vanderlei, sério, bom dia, amigo. Não vou falar contigo, não. Quase que rolou uma briga no café da manhã. Os caras se estranhando no café da manhã. E aí, toda vez que a gente entrava no elevador, aí tinha que sair as duas equipes, assim, rolava aquele clima de briga mesmo. Porra. Nossa, já vê se tivesse uma briga de uma equipe com a outra, tinha que quebrar o hotel todo. Acabava com o prédio, acabava com tudo. E aí aquilo aí virou uma rivalidade que... E aí o japonês gostou, porque quando tinha as lutas da BTT, eles ganhavam muito dinheiro, que o pessoal comprava pay-per-view para ver a rivalidade da briga da Shootbox com o BTT, que começou nesse treino meu, depois dessa briga do café da manhã lá com o Vanderlei. E aquilo ali foi assim, 2 anos. Fizeram várias... Levaram essa história aí durante 2 anos. 2, 3 anos aí.
e muita luta. Na verdade, terminou que o pessoal até ganhou melhor, né? Por causa disso. Foi Olha, até bom. exatamente. Acabou que ainda ganharam com isso aí. Eu sei que você ganhou de um japonês Sakuraba, que ele ganhava dos brasileiros todos, né? O japonês, o apelido dele era Brazilian Killer, matador de brasileiro, é um killer. E aí ele tinha uma situação que ele dava uma chave de braço. Sim. E aí qualquer situação que você agarrasse e ele pegasse nele, ele virava, pegava no braço e dava uma chave. Ele era um cara muito técnico, muito... E ele tinha um chute, aí que ele fazia? Ele provocava também a torcida, que ele ficava chutando o cara no chão, ele dava uma queda, chutava no chão e chamando a torcida. Aí dava um chute, ficava... E a galera... E ele fazia muita graça, entendeu? Então os brasileiros meio que já tinham assim, um trauma dele. Sim. Todo brasileiro queria ganhar e tal. E aí foi quando aconteceu esse negócio do meu braço. Eu lutei contra ele, com o meu braço machucado, eu consegui ganhar dele. Olha só. E aí foi assim, pra mim ele era um grande campeão, um cara muito conhecido. Pra mim foi a hora que minha carreira até deu uma virada, porque eu vim de uma lesão, vim de uma cirurgia e consegui ganhar do Sakuraba, que era um grande campeão. Que maravilha, que era um grande campeão na época. Boa. E o Sakuraba era muito conhecido, porque era um cara falava bem. Sim, ainda com esse apelido aí, né, de matador de brasileiros, ou seja, você já foi com mais sangue nos olhos ainda. Ele tinha ganhado de uns atletas da família Gracie na época, e depois ele ganhou do Vitor Belfort, daquele lutador conhecido brasileiro. Ele tinha ganhado de vários brasileiros. E aí eu fui, você chegou lá e arrasou. Esse desafio na hora. Chegou lá e arrasou com o negócio todo. Vamos aproveitar aqui também para a gente tirar ainda mais histórias. Vou chamar um quadro que é o Sem Limite. Agora chegou a vez de você partilhar aqui com a gente uma história. Eu já não sei mais se a gente deve chamar, na verdade, esse quadro para ele, porque a história dele, de vida, é toda baseada em histórias sem limite para o resto do mundo. Então, eu não sei nem se vale a pena a gente continuar aqui com esse quadro, mas eu vou seguir o protocolo e vou perguntar na mesma. Partilha com a gente uma história sem limite, se é que é possível alguma história sem limite para você. Era só maluquice, né? É só maluquice. Quando eu queria uma coisa assim, eu fazia qualquer coisa. Né? E mesmo sem dinheiro, sem ter condições, eu ia. E as coisas iam dando certo. Né? Ia dando certo. Aí eu me lembro, eu morava na Bahia, em Salvador, né? E eu queria, o meu sonho era ir para o Rio de Janeiro, porque lá estavam os grandes lutadores de MMA na época. Tinha os caras que eram os caras que eram famosos. Tal, e assim, como é que eu ia chegar nesses caras? Como é que chegava neles? Que ia chegar num empresário para chegar assim. E aí eu fiquei pensando assim, como é que eu faria alguma situação, né? E eu me lembro que o meu pai queria que eu fizesse vestibular em Salvador, mora em Salvador e tal. Tudo. Né, meu pai tinha um escritório de contabilidade lá na Bahia, e se eu me formasse lá, ia ser um advogado, trabalhar com ele nessa parte de direito tributário. Já tinha mais ou menos um caminho formado, mas não era o negócio da luta, não. A luta era... Eu falei, não, esse negócio da luta não vai dar, não dá certo, não existe. Ainda luta e tal, assim, vocês são bons, mas não... Pô, isso não é uma profissão e tal. E eu, cara, eu tenho que ir para os Estados Unidos, tenho que ir para o Japão, mas o Rio de Janeiro era a primeira parada obrigatória. Era mais perto, né? Não, para poder aprender, né? Eu tinha que treinar lá. Porque o Rio de Janeiro, a família Gracie veio morar no Rio, e aí tinha um Carson Gracie que deu aula para o Della Riva deu aula para o meu professor Guilherme Assad, que, no caso, eu aprendi lá em Salvador. Então, eu queria ir lá treinar no Della Riva para melhorar o meu jiu-jitsu, queria treinar no Carson Gracie, melhorar o meu MMA, essa parte de vale tudo, MMA na época, para depois me profissionalizar no esporte. Então, eu tinha um caminho. Aí eu falei, cara, como é que eu vou chegar no Rio? Aí eu me lembro que eu comprei um jornal, aí tinha assim, vestibular da Gama Filho, no Rio de Janeiro. Sim. Aí eu falei, cara, e era difícil passar em direito lá em Salvador. Eu tinha feito o vestibular, tinha perdido em direito. E aí eu sabia que o sonho do meu pai é que eu fizesse direito, né?
Aí eu falei, já sei. Aí eu trabalhava numa papelaria do meu tio e era office boy. Fazia pagamento de banco. E eu juntava 300 e poucos reais, era meio salário mínimo na época. Eu fui juntando dinheirinho. Chegou no final do ano, eu peguei uma passagem de ônibus, saí de Salvador, fui para o Rio, sem falar com meu pai. Fiz vestibular, passei no vestibular, voltei, sentei com meu pai e falei, pai, passei em Direito, lá no Rio. Vamos para lá? Vamos embora para lá? Meu pai, tu é maluco mesmo. Você não me falou nada. Eu falei, cara, eu tinha que ir lá passar e tal. Aí você me ajuda agora? Você paga meu aluguel, paga alguma coisa e tal? Que eu tô indo estudar Direito. Eu tô indo estudar Direito lá no Rio. Aí eu tinha que dar um jeito de estar lá no Rio, né? Você tinha que chegar no Rio, você tinha que estar no Rio. Eu tinha que chegar no Rio. Aí eu dei um jeito. Foi uma história maluca. Mas estava no Rio. Mas o importante é que você... Exatamente. O importante é que ele conseguiu chegar no Rio de Janeiro, conseguiu atingir a meta dele e hoje é a lenda, né? Que é conhecida para todos nós. E esse foi o quadro Sem Limites. Vamos agora entrar no assunto que eu quero descobrir mais, tá véspera aí de acontecer. Vamos falar um pouquinho sobre o FMS. O FMS, um grande evento que está acontecendo no Brasil, ele foi um evento diferente, né? O Mamá, ele teve uma ideia, uma sacada de colocar, né, grandes lutadores e grandes influenciadores para lutar. Então você tem no card, né, o cantor contra o outro, um desafio. Ele um desafeto, às vezes, que o cara tem dali já dos bastidores, e ele coloca os caras para lutar, ele tem uma sacada. Então o Mamá, ele trouxe isso para a mídia. Esse evento tem crescido bastante. Não sei se você se lembra, o primeiro FMS foi quando o Popó contra o Whindersson Nunes. Né, o primeiro grande evento. Quando o Whindersson chegou, ele deu uma mídia para o evento, assim, que quando ele trouxe muita gente que gostava de boxe, mas que nunca se interessou tanto. Assim, tem uma simpatia pelo boxe, que começou a treinar boxe por conta do Whindersson estar treinando boxe. E aí hoje você vê aqueles cantores que estão indo dessa garotada, dessa molecada, as academias de boxe estão cheias. Exato. Todo mundo treinando, né? Então todo mundo querendo ver o evento. Não tem um lugar que eu não falo assim, o cara fala, Minotauro, eu vou lá ver sua luta com o Tadala, hein? Todo lugar. Cara, Tadala é folgado, hein? Como assim vai lutar contigo? Não, há ali uma especulação já virou público, notícia, né? todo mundo tá. Meu filho tem 6 anos. Sim. Pai, os meus colegas estão falando que você vai lutar com o Tadala, porque o Tadala é o cara mais forte do mundo, o cara é um monstro. Mas eu fico imaginando seu filho na escola. É? A moral que esta criança, gente, imagina, a moral que esta criança não deve chegar na escola e o respeito que ele não já deve ter por todo mundo, sendo filho de quem é. Ali a bola é sua. A bola é sua, ninguém vai... é a sua vez. Filho, não folga demais, que eu não vou estar lá com... É a sua vez. Deve ser muito engraçado, porque criança, né? Criança tem uma inocência e acaba fazendo também tudo ficar de uma forma muito mais caricata, né? verdadeira. São verdadeiros, não sabem mentir e Exatamente. E deve ter várias histórias aí do seu filho, que a gente entra nisso num outro momento, mas que eu imagino o quão orgulhoso deve ser esta criança de chegar na escola sendo seu filho. Por falar no Tadala, como é que vai ser aí essa luta? É uma luta, ele é meio doido, né? Meio passado, né? O Tadala, eu sempre brinco, né? Assim, é gente boa, tá? Mas é um moleque, assim, é o mais maluco da internet. Ele é o cara que já fez as novas maluquices. Uma vez eu vi ele pegar um para-brisa de um carro, né, de blindado, e começar a pedir o cara para atirar. O cara começou a atirar contra o para-brisa, e ele aqui andando em cima do cara. O para-brisa, o cara atirou nele. Da coragem que esse cara tem. Eu sei que ele já pulou de uma ponte. Então, outro dia ele pulou de uma ponte. Tá? Toda hora ele pula um negócio. Outro dia ele estava com a canela, eu pulei de um negócio, do muro. Eu falei, que tamanho muro? A 3,5 metros. Cara, é só maluquice. Coisa que eu nunca pensei em fazer, ele já deve ter feito 10 vezes. E aí ele falou, vou fazer uma maluquice minha vida, vou enfrentar um lutador e tal. E aí foi. Aí eu fui e falei, cara, se você não vai... Eu me lembro, foi exatamente quando ele falou. Aí deu um soco na melancia e falou assim. Aí eu falei, cara, melancia não revida. Pô, para, Tadala. Ele, então você e tal. E começou. E foi, mas já tem um ano que ele jogou essa gracinha comigo. Eu já fiquei guardado. Eu falei, cara, Tadala tá folgado.
Aí do ano passado ele jogou. Quando foi agora, ele jogou de novo. Falei, Tadala, a luta tá feita. Pode falar com o Mamá. E Mamá foi, pegou a luta e tá botando pra acontecer. Já, então, e agora... Mamá é bom nisso. Mamá é rápido. O Mamá é bom de fazer, de criar ali o negócio. Ele pegou de rápido. De fazer a história. Pegou a ideia quando ele viu ano passado que o Tadala me deu provocada. Quando ele foi já juntou ali esse tudo. Esse ano, quando eu fui cometer, eu não aguentei. Né? Eu falei, porra, para, Tadala. Pô, lutador e tal. Só que o moleque é forte. A mão do Tadala é desse tamanho, que tá 2 da minha. Ele tem estrutura, ele é forte. Você não pode ficar de bobeira na frente dele. Tem que estar treinado, tá bem, fisicamente bem. Vocês têm noção do que... Como é que vai ser essa luta? Você tem noção da emoção que não vai ser, gente, essa luta? É novo, 30 anos, né, de idade, tá forte. Então vai ser um teste para mim. Vai ser um teste. Estou com 48 anos, né? Sou o Minotouro, mas o Minotouro com 48 anos. Então tô voltando a treinar forte. Né? Tô treinando forte, na verdade. Sim. Né? E a luta, toda vez que tem um desafio, eu treino diferente, eu treino bem melhor. Mas você treina voltado e pensando realmente só para aquela luta. Há uma manutenção, claro, né, obviamente, do corpo, sim, mas quando há esse objetivo, você coloca, eu estou treinando para lutar com o fulano. É assim que funciona? Aí você pensa. Aí você bota, joga toda a energia naquilo ali. Toda a energia, tudo você vai comer, a hora que você vai dormir, você está pensando naquela luta, chegar bem. Eu tenho que chegar bem daqui 3 meses, 2 meses, contrato regressivo. Você vai fazendo toda a preparação até chegar no dia da luta. E você está agora nesse processo. Estamos chegando na reta final. Já está chegando, exatamente, gente. Final. A luta está... Último mês aí da luta, então... E vai ser demais, porque vai estar meus amigos todos, né? Vários amigos. E vai ser um grande show. Vai ser um grande espetáculo. Popó vai estar fazendo a luta principal também. Novamente, Popó também é um grande ídolo do Brasil. Para mim, dividir o mesmo palco Popó, e para mim já é... Sou fã mesmo dele. Eu acho que assim, você fala com muito carinho mesmo, né, dos adversários e das pessoas também que fazem parte também do esporte. E isso é muito bonito, mesmo sendo um esporte de luta, né, que deixa todo mundo aí a flor da pele quando está assistindo, mas que você fala com muito carinho do adversário, porque o mais importante é lembrar que é um esporte. Né? E que com certeza, no final essa rivalidade ela acaba no sentido único que a gente está falando aqui de um esporte. E você foi campeão. E na verdade você quer ganhar. Sim, sim. O tempo todo, não é? Você quer ganhar o tempo todo. Aí você chega numa luta e fala assim, cara, tudo que eu quero fazer é ganhar essa luta. O que eu posso fazer para ganhar essa luta? E você cria a sua estratégia. Cada um tem a sua estratégia. Sim. Então já tem mais ou menos a estratégia para ganhar total. Não vou falar, mas vou ganhar, hein, Tadala? Preparem. Se liguem. A luta é séria. Vou ganhar. Foca, fecha nele aqui, fecha nele. E olha aqui o recado aqui que já está dado. A luta está aqui, tá? A luta já está aqui. A luta está aqui, ó, Tadala. Se prepara. A luta é séria. E eu vou ganhar essa luta. Você sabe disso. Vai ser sério, Tadala. O recado tá dado. O recado tá dado. Se eu fosse você, eu não vou perder essa luta, tá? Se eu fosse você, também não perderia por nada. Você é um grande incentivador, né, na verdade, né, do esporte e também dos outros também que estão também que praticam. Acho que também desde criança também que deve tirar muito referência sobre você, inspiração também sobre você, quem está começando também no esporte. Qual o trabalho que você faz direto para essa conscientização da luta? Da luta a gente tem que, eu acho que para incentivar, né, os novos atletas, você tiver esse menino a se profissionalizar, levar a sério, né, toda vez que estiver treinando, que se possível, escolher um bom treinador, não brigar na rua, se possível, né, ter uma boa imagem, garantir que tem uma boa imagem, que hoje em dia, o que eles vivem tanto de evento como de patrocínio. Depois você tem um bom patrocinador, quem vai associar a marca a um menino, né, que não está indo bem. Então, se você levar a sério, mostrar que você está bem, resultado, e se dedicar, né, dedicar no treinamento, no dia a dia, né, não sair, tentar evitar beber, tentar evitar uma vida de balada, porque o atleta ele vive da saúde dele, da saúde. Quando ele estiver saudável e bem, né, feliz treinando ali, ele vai estar tendo performance. No momento que ele começa a parar de treinar e começa a escolher um outro caminho, comer mal, né,
Então, isso a gente vem falando bastante para eles. Então, você como um lutador experiente, você tem que passar uma mensagem para eles. Sim, Você você tem que é deixar uma um legado referência, né? para Você eles, é né? é uma referência, né? É um ídolo aí no esporte e realmente todas as suas ações e as suas palavras serão recebidas de uma forma muito valiosa, né? Para quem Vale, está é, e aí eu começando. acho assim que aqui no Brasil a gente não tem essa cultura ainda muito forte de esporte como a gente tem nos Estados Unidos, no Japão. Os países de primeiro mundo Hum, desenvolvidos, eles têm uma base da educação muito voltada para o esporte. Então, a nossa ideia sempre foi trazer o esporte para dentro da escola, que esse menino, não só a educação física, seja onde ele coloca os esportes na educação física, né? Tem um futebol mais profissional, tem um vôlei, né? Campeonato, que ele começa a lutar, jogar sério sim, sim, dentro da sim. escola, treinar sério. Você faz esse trabalho A de gente forma faz direta? de forma direta. Hoje a gente tem uma editora, né? A gente faz livros educacionais contando as histórias dos campeões, né? Quem são os campeões olímpicos, Bernard, Hortência do basquete, Aham. você trazer a história do vôlei, do basquete, né? Do futebol, quem são os principais jogadores, o que eles fizeram para ganhar, o que eles tiveram, a atitude, os valores que eles tiveram, as histórias lá da casa dele, porque o pai dele fazia. Sim. Aí você conta as histórias do campeão e você traz esse menino, as regras, o uniforme, o que ele precisa, tamanho da quadra, né, as regras, as jogadas. Então a gente trouxe isso em material didático. O nome desse Que projeto chama legal. Esporte para Além das Fronteiras. É um material didático para educação física de Que escola. legal. De E a escola, gente que é coloca, às muito vezes, importante essa conscientização. umas cartilhas dentro de escolas públicas e particulares. E a Muito gente bom. planta os esportes dentro da escola. E aí é uma forma da gente ter, né, milhares de alunos, né, do Brasil Sim, todo tendo acesso a esse tendo conhecimento acesso, e exato. incentivando, né, para esse menino começar a praticar esporte. E dentro desse material também um livro da família, onde a gente ensina para a mãe, para poder incentivar aquele menino. Cuida da alimentação dele, ele Aham. tem que dormir melhor, ele tem que fazer isso. Né? Já é o início da profissionalização dele. Exatamente, Ele já é um início. começar a olhar para frente, né? E você tem um trabalho também muito direto, né, com crianças carentes, né? Com crianças carentes, que a gente faz no Instituto Irmão Nogueira, a gente Sim, trabalha em um projeto social, onde a gente já atende hoje mais de 5 mil crianças também, todo o Brasil, né? sim. Inclusive lá na minha cidade, lá em Vitória da Conquista, lá onde eu nasci. A gente tem um trabalho muito bacana lá também com a prefeitura lá de Vitória da Conquista, onde a gente entra também nas escolas e tem núcleos também separados, a gente coloca esses meninos para fazerem artes marciais. Então é legal quando a gente começa a trabalhar com crianças e consegue passar uma mensagem. Sim, Não, com um dia que esse cara certeza. me viu assim, cara, o cara é normal, dá 2 braços, 2 pernas, de carne e osso. Eu posso também. Ele Claro, começa a olhar claro. e fala, cara, não era só um sonho, isso é uma realidade que está na minha frente, É eu possível para posso ser mim. também. E eu sempre brinco muitas vezes aquele menino tem uma condição melhor, ele tem um plano A e tem um plano B, né? Sim, Uma profissão ou outra, ou a faculdade, ou você atleta, ou você sim. médico, ou você... E eu falo que esse menino, você não tem um plano B, cara, você tem um plano A, você tem que se agarrar nele, É cara, verdade, e é mudar a isso sua vida mesmo. e a sua chance. É uma oportunidade que você está tendo hoje aqui com esse esporte. Então, agarra isso aí. Então, ele pega, ele agarra aquilo ali, cara. Então, você vê muito menino sair de Você comunidade. tem alguma história que você já vivenciou de alguém que você tenha ajudado, mesmo que Claro, seja ajudado somente aconselhando, e esse exemplo depois voltou para você e você ficou muito tocado? Tem alguma? Deve ter vários, né? Mas claro, algum que você claro, queira claro. Teve um partilhar com a menino que ele gente? chegou na academia, né? E aí, um cara que era cinegrafista nosso falou, cara, eu fui num evento lá em Quari, no interior do Amazonas, e esse lugar é muito longe, é 2 dias de barco, de Manaus, de barco, você andando de barco, você entra numa balsa 2 dias, para Meu você Deus, chegar 2 dias. lá na nossa cidade. E aí ele falou, pô, tem um menino lá que vê um menino lutar, ele é um monstro. Aí eu falei brincando, vou ligar para ele aí. Aí ligamos, e aí ele, pô, mestre, tal, tal. Depois você vem aqui fazer um teste? Eu vou. Ele veio, pegou a balsa, pegou Sim. um avião, veio, chegou na academia, fizemos um teste, o menino foi super bem. Aí eu sentei com ele e falei, cara, qual é o seu sonho, cara? Ele falou, cara, se eu ganhar R$ 200 por mês, eu tô feliz. Eu olhei e falei, pô, R$ 200, cara. Pô, tu é campeão, cara. E o menino já era bem, assim, você vai ganhar, você vai ganhar $30 mil em 3 anos, brincando assim. Uhum. Aí ele não acreditou. Então,
E a gente conseguiu fechar um contrato com ele na Rússia, logo depois. E aí depois eu chamei ele, falei, cara, quanto é que você está ganhando numa luta desse aqui? Aí ele falou, se eu não me engano, $35 mil do meu contrato por luta. E era como se fosse 150 mil reais. Sim. Aí você lembra que você queria 200? 200 reais. E aí ele falou, pô, eu lembro, mas realmente já passei dessa expectativa aqui. E o coração fica como, E várias vezes e aí pode voltar. E ele voltou, depois montou, hoje tem uma academia, tem um projeto social lá na cidade dele, lá em Guarulhos. Ele conseguiu construir a vida dele, tem uma motinha, tem carro, então conseguiu fazer um patrimônio. Através daquele negócio dos 200 reais que ele queria ali, né? Não, e para você, como é que fica o coração depois, né? É receber bom você saber que você esse... é uma referência, que a sua palavra, o seu incentivo fez o melhor para a vida do outro. Que ele vinha até o Rio, né? De ver. Ainda brinquei, né? Que ele é meio índio, assim, né? Lá de Manaus, aí brinquei, falei assim. Aí quando ele ganhou a primeira luta dele lá que a gente fez, aí eu falei, cara, vem cá, e dessa tribo aí, você tem mais desse aí igual você? Ele falou, tenho, cara, tem uns 10. Eu trouxe os 10. Não, sério? Pro Rio, eles ficaram lá na academia, dormindo lá na academia. Eu criei um alojamento para eles. Sim. Era uma academia grande, uma casa grande. O segundo andar eu fiz alojamento. E todos eles lutaram fora do Brasil. Todos deram certo. Fizeram carreira internacional. Que legal, que legal. Vários deles, cara. Então, parabéns, não só pela história que todo mundo conhece sua no esporte, pelo que você faz pelo esporte, pelos títulos e, né, pelo orgulho que você dá pra gente enquanto brasileiro, mas parabéns também pela atitude de você fazer isso com as crianças carentes, com homens, né, que já estão aí, são homens formados, mas estão precisando de uma oportunidade para ingressarem, um conselho seu, uma oportunidade de ver lutar. Acho que para isso deve mudar muito a vida dessas pessoas, então parabéns por essa atitude. Obrigado. Eu estou assim, muito feliz de ter tido a oportunidade de estar sentada do seu lado, conversando, escutando essas histórias da sua boca mesmo. Eu acho que as pessoas poderiam apreciar ainda mais aquilo que está por trás das camadas que a gente vê só no dia da luta, só no dia do evento, só no dia do espetáculo. O que está por trás da vida dessas pessoas, né? Está aqui o grande exemplo de uma história linda de superação, de força, força e força. 10 mil vezes. Quem acompanhou o programa hoje pôde ver aqui várias histórias, vários momentos. Aqui uma máquina completamente que está do meu lado. Não só física, mas como de alma e de coração também. Só estou triste por uma coisa. Infelizmente, o programa está chegando ao fim. Que pena. A gente estava um papo gostoso aqui, né? Com muita coisa ainda para falar, mas olha, a casa está aberta para você. Obrigado. Que você volte quantas vezes você quiser. Eu estou muito feliz de coração, estou com o coração cheio mesmo de ter podido partilhar alguns momentos aqui contigo e escutar de você as suas histórias. Obrigado, Ju. Obrigado pelo espaço aqui, né? Poder estar falando do trabalho, né? Do Fight Music. Sim. Dia 17, e olha só, 17 de maio, né, no Vibra Arena. Vai lá assistir essa luta, não perca, né? Essas lutas, né? Vai estar o Popó lutando também, eu vou estar lutando. Vários outros lutadores, né? Vários MCs também. Vai ser top, isso vai aventar, então não perca. Então vai estar lá, ó, no Vibra Arena. E vai estar passando também na televisão. Boa, ótimo, é isso aí. Não vai ter desculpa para não percam, acompanhar. Ou seja, ou indo no evento, ou assistindo pela televisão, não há desculpa para poder não acompanhar esse grande evento que vai acontecer aí agora no dia 17 de maio. Exatamente, está agora. Tá chegando a hora, hein, galera? Está na porta praticamente. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado pelo espaço. A casa é sua. Obrigado. E esse foi mais um Tô Aqui com Juliana Erck. Até o próximo sábado.